Olá, graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Batista Chamar. Para nós é motivo de gratidão a Deus estarmos mais uma vez juntos para estudarmos acerca das Escrituras, para refletirmos, para pensarmos, para de fato avaliarmos a trajetória que nós temos e devemos ter com Deus. Porque a fé cristã, ela tem consequências, a fé cristã, ela tem que ter resultados. E quando eu falo de resultados, eu não estou falando de milagres, eu estou falando de resultados práticos na vida, resultado prático na forma de nós vivenciarmos a nossa convivência em casa, na sociedade, no trabalho, onde quer que você está inserido. E nós resolvemos estudar acerca de Jesus, e com o título Jesus, o maior personagem da história. Nós estamos estudando, já demonstramos em 2 ou 3 estudos que de fato Jesus é Deus, demonstramos isso nas Escrituras, e depois nós passamos a analisar alguns milagres de Jesus. Não foram todos, foram alguns milagres e as questões relevantes que esses milagres trazem para nós. Demonstramos isso e hoje nós estamos na segunda semana estudando acerca dos ensinos de Jesus. E nós trazemos aos irmãos o discurso de Jesus, que é chamado discurso do monte, ou do sermão da montanha, que se encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós estamos debruçados e estudando. Esse texto ele é muito profundo, ele é um texto muito agudo, é um texto que necessita de uma análise mais cuidadosa e não é fácil. E eu percebo assim, sabe, irmãos, com todo o respeito, eu não estou querendo me exibir para ninguém, não tenho necessidade disso, mas que pouco se fala nesse tema. Pouco se fala. Se fala muito em milagres, se fala muito em prosperidade, se fala muito em problemas pessoais, emocionais, mas assim, o que é o caráter do cristão? E o Sermão da Montanha, Jesus se debruça a discutir sobre o caráter cristão. Quais são os resultados das pessoas que seguem Jesus? Quais são os resultados de um dia das pessoas que abraçaram a fé em Jesus Cristo e receberam a nova vida? E é esse caráter cristão que nós estaremos discutindo, ponderando. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita pressa de ensinar as Escrituras. Eu gosto de estar com calma, com tranquilidade, porque eu acredito que assim, essa forma, ela é melhor para ajudar as pessoas que têm mais dificuldades. Até mesmo porque a gente não precisa ter pressa com nada, porque a gente aprende ao longo do tempo. Então nós queremos dizer a você que você é bem-vindo e agradecer porque você está abrindo a porta da sua casa, do seu local de trabalho, a porta do seu coração, para que nós possamos estar juntos nesse tempo de estudo das Escrituras Sagradas. E eu quero pedir a você agora que curve sua fronte e nós estaremos fazendo uma oração ao Senhor, pedindo a direção e graça do seu Espírito sobre nós. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Senhor, nós queremos te dar graças porque mais uma vez estamos diante de ti, na transmissão deste culto, Senhor, de estudo da Tua Palavra, e nós oramos a Ti, Senhor, para que Tu venhas abençoar este momento. Que esse momento seja um momento, Senhor Deus, de alegria, seja um momento, Senhor Deus, de bênção, seja um momento que de fato, Senhor, Tu se manifeste em nós. Pedimos-te, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza no estudo da Tua Palavra, nos conduza, Senhor Deus, com sabedoria, humildade e que nós possamos fazer o melhor para Ti. Pai, eu peço que Tu abençoes o Diogo que está me apoiando, que o Senhor esteja sobre a vida do Teu filho e que o Senhor abençoe o meu lar. E também peço extensivamente a todas as casas onde está sendo acessado, Senhor Deus, este culto, que Tu abençoes os Teus servos, que Tu esteja com Tuas mãos sobre a vida de cada um deles. E que esse momento, Senhor, de estarmos, seja um momento de crescimento, de amadurecimento, seja um momento de alegria, Pai. Porque a alegria do Senhor seja a nossa força. Eu peço, Senhor, que Tu estejas
abençoando a cada um de nós. Eu te agradeço por todas as bênçãos que eu te peço no nome de Jesus. Abra comigo a palavra, a leitura introdutória, em Mateus capítulo 4. É o contexto de Mateus 5. Na verdade, não é de Mateus 5, do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Eu queria Jesus aqui está convocando os discípulos, mas eu queria que você pensasse que essa conversa aqui é com você. Essa conversa aqui não é somente com os discípulos, não. A grande questão da fé é a gente dizer, isso aqui era para Pedro, isso aqui era para João, isso aqui era para André. Não, a fé é para nós hoje. A Escritura é uma verdade que serve para nós hoje. Bem, Jesus chama 4 pescadores. 18. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse, venham comigo, que eu lhes ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais tarde, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com Jesus. Nós temos aqui homens, a citação bíblica aqui são 4 homens, Pedro e André, que eram irmãos, estavam pescando. Aí no versículo 21, e João, chamados filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, eles estavam na mesma tarefa, só que eles estavam consertando redes, então eles estavam todos ocupados. Um estava pescando e o outro estava consertando redes. Pessoas ocupadas. Jesus passa e os convoca e diz assim, olha, vocês não precisam mais se preocupar com pescaria. Eu quero transformar vocês em pescadores de homens, pescadores de vida, pessoas que conquistam outros para o meu reino, para a minha graça. E isso é muito relevante. Hoje também Jesus passa, ele está passando agora na sua casa e ele está te convidando para que você seja um discípulo dele, para que você seja aliançado com ele, alguém comprometido com ele. Ele está passando e fala assim, venham comigo e eu vou ensinar vocês a pescar pessoas. Jesus quer nos dar instrumentos metodológicos para que nós possamos crescer na graça dele. Quais são esses instrumentos, pastora? A capacidade de interpretar a Bíblia, a capacidade de ensinar, de pregar, a capacidade de orar, a capacidade de amar as pessoas, a capacidade de se relacionar. Ele vai chamar esses homens, ele chama no total de 12, para o seu colégio de apóstolos, e ele vai dar esses instrumentos para que essas pessoas possam estar sendo, de fato, se tornando pessoas líderes sobre outras pessoas, pessoas que de fato possam fazer a diferença. Irmãos, é essa convocação. E esses 12 homens, aqui está falando só de 4, mas esses 12 homens se tornam homens cheios do Espírito Santo e eles fazem a diferença. Eles, de fato, eles cumpriram a grande missão. Porque qual é a grande missão que nós temos no reino de Deus? A grande missão, grande atribuição que Jesus dá para os seus discípulos, qual é? Ganharmos outro, motivarmos outro, enriquecermos outro, levarmos essa mensagem a outros. Então isso é muito importante. Quando eu não faço isso, eu estou descumprindo e desobedecendo uma ordem de Jesus. Eu preciso ser multiplicador do reino de Deus. Eu preciso conquistar outras pessoas.
É nessa perspectiva que eu quero concitar você, meu irmão, a que nós juntos entendamos isso. Não, eu preciso pescar outras vidas para o reino de Deus. E o Senhor não se importa somente com os que estão sofrendo, Ele se importa com todos. Ele amou todos. Ele quer todas as pessoas aos pés dele. Então é nessa perspectiva que eu chamo você para que nós juntos possamos agora estudar a palavra. Antes vamos fazer uma breve oração para que o Senhor Deus esteja nos abençoando, nos orientando e que tudo ocorra de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Porque Tu contas conosco para o Teu projeto, que é, Senhor Deus, a implantação do Teu reino. Deus, e o Teu reino não é algo territorial, regional, material. O Teu reino, Senhor, são vidas salvas, libertas, curadas, perdoadas, transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Eu oro a Deus para que os Teus servos venham entender isso. E que a palavra, quando ela é ensinada, Senhor Deus, ela nos incita, Senhor Deus, a de fato nos relacionarmos com outros e ganharmos muitos outros para a glória do Teu nome. Eu peço-Te que Tu me dirijas, Senhor Deus, agora no momento de estudo da Tua palavra, que Tu graça e sabedoria, que Tu visites, Senhor, a cada lar, a cada família. Eu Te bendigo, Senhor Deus, e eu Te exalto no nome de Jesus. Muito bem, eu quero aqui fazer rapidamente as interações com alguns irmãos que estão conosco. Alessandra, querida Alessandra Bernardo, que Deus te abençoe e toda a sua casa, você é bem-vinda para esse momento. Querida Márcia, Márcia, toda a sua casa, que Deus esteja sobre você, te abençoando também. Querida Alessandra, Adriana, estou esperando o pão, Adriana, que você prometeu. Que Deus esteja te abençoando também, a você e toda a sua casa. Minha amiga Rosane, minha querida irmã, que Deus esteja sobre você também, no nome de Jesus. Irmã Cida, um grande abraço, um forte abraço, que Deus esteja sobre a senhora também. A casa da irmã Eris, que Deus esteja visitando, abençoando, Amanda, Brenda, Sarinha, Sofia e a irmã Eris. Também, irmão Mauro, estou com saudade do irmão. Eu peço aqui já no ar que amanhã vocês possam fazer contato comigo, porque eu tenho orado por uma causa e eu queria perguntar a vocês. Muito bem, irmã, e aí, Mauro, manda um abraço para sua esposa e toda a sua casa. Irmã Rosário, irmão Josafá, que Deus esteja sobre a vida de vocês, que Deus esteja cuidando da vida de vocês, saudades dos irmãos. E aí, meus irmãos, à medida que os irmãos acessarem, mais à frente a gente faz os cumprimentos. Mas eu peço a você que está aqui, nós temos poucas pessoas, que acesse outras pessoas, que chame outras pessoas, para que juntos nós possamos estar nesse tempo de estudo da Palavra de Deus. Eu só quero adiantar que eu vou dar uma corrida um pouco maior hoje, porque a mãe do meu marido, a Socorro, ela está internada, internou-se agora à tarde, o Diogo está acompanhando e o Diogo vai ter que voltar para Algama, no hospital onde ela está internada, para ficar à noite com ela. Eu vou correr um pouquinho, mas eu não vou prejudicar a nossa dinâmica, não. Muito bem. Abra lá então em Mateus 5. Mateus 5. Nós, semana passada, falávamos sobre... fizemos a introdução das bem-aventuranças e conseguimos chegar até no versículo 3. Explicamos a importância disso, a relevância disso para os irmãos. E agora a gente começa a partir do versículo 4. Bom? Versículo 4, a gente vai começar a trabalhar algumas questões. E eu quero apresentar aos irmãos o livro
Esse livro aqui eu tenho ele desde a década de 80. Esse livro foi me dado já usado e é um livro que eu amo profundamente. Ele está todo bem estouradinho, está bem rasgadinho, assim, abre, né? Então ele não está com uma encadernação muito boa. Que é o livro do Dr. Stott, que eu já li e é uma profundidade, é uma agudez muito grande. Eu quero compartilhar algumas coisas desse texto, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mateus 5, versículo 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Volta no versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos, que eram os 12, chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. O 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. 5. Felizes as pessoas humildes. Na minha Bíblia aqui está escrito humildes, mas não é humildes. A palavra que cabe aqui, felizes as pessoas mansas, porque herdarão a terra ou receberão o que Deus tem prometido. Mas eu gosto mais da versão da linguagem, pois herdarão a terra. Muito bem. Então a gente eu vou passar aqui uma questão que eu hoje pesquisei em Shed. Fiz uma pesquisa, eu esqueci um pastor presbiteriano, que eu fiz a consulta também, eu peço desculpa por não ter pego o nome dele, e pesquisei também no Dr. Stott, que é o cara que eu quero trazer com mais agudez, que eu gosto muito do jeito que ele escreve. E aí, a palavra, quando Jesus fala assim, felizes as pessoas, a palavra grega que aparece é Macários. Macários pobres, Macários os que choram, Macários os mansos, Macários os que têm fome e sede de justiça. Então, quando Jesus ele vai falar isso, ele começa a falar, ele vai dizer isso. E eu não disse isso, mas as bem-aventuranças, na verdade, elas fazem parte de uma doutrina, arcabouço de ensino de Jesus, preste atenção, a respeito do que se esperava do seguidor de Jesus, do que se esperava do discípulo de Jesus. Então, como é que deveria ser o seu caráter? O cristão, ele deveria ter o caráter. E aqui Jesus, ele vai pincelar o caráter que os seus seguidores deveriam ter. Então, as pessoas que agem humildemente, são pobres, são assim, 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 conforme a narrativa desse texto de Mateus 5, elas estão de fato revelando o caráter de Deus. São reflexões que Jesus está trazendo aos seus seguidores. Irmãos, e nós que temos a fé em Jesus, precisamos refletir com muita sinceridade e honestidade acerca dessa questão do nosso caráter. Nós temos que fazer sempre, com lealdade a nós, se de fato nos meus atos eu estou revelando esse caráter do Senhor. E quanto à questão da pobreza, Shed, esse pastor e o próprio Stott concordam que essa pobreza, lá do versículo 3, é a pobreza espiritual. E aí ele se reporta aos pobres do Antigo Testamento. O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre é a pessoa que não tem nada do seu sustento. Ela depende da caridade alheia. Ela depende da compaixão alheia. Assim também nós
espiritualmente somos pobres. Nós dependemos da compaixão, nós dependemos do amor de Deus, nós dependemos da graça de Deus. E, irmãos, eu sou bem honesta, eu não entendo o orgulho de um cristão. Um cristão não pode ser uma pessoa orgulhosa, porque a primeira característica para eu entrar no reino tem que ter pobreza total, e aí eu preciso entender essas coisas. E aí é muito importante que eu pense, pobreza é alguém que não tem nada de valor. Davi que escreveu isso, que ele olhava para dentro dele e ele não via nada que agradasse. Lá o Salmo 32, quando ele peca, que ele escreve. E nós, irmãos, também temos que fazer essa reflexão. E se hoje em dia nós temos alguma coisa em nós, é pura graça, é puro amor revelado de Deus a nosso respeito. Bom, isso dito, eu quero falar agora sobre os que choram. Então, o versículo 4, felizes os que choram, porque eles serão consolados. E aí eu fiz as 3 pesquisas com esses 3 autores. E eles todos beberam na mesma fonte de comentário e eu vou aqui estar reproduzindo. Então o sermão segue e ele vai dar, Jesus vai demonstrar a dependência humana, a sua emoção. A bem-aventurança independe da sua emoção. O choro como consequência direta de uma emoção humana que recebeu o favor de ser consolado. Então, você chora porque você recebeu algo de Deus. E você chora o quê? Você chora o seu pecado. Você chora a sua miséria. Você chora a sua impossibilidade. É isso que esse texto está dizendo. Então, é muito importante que nós entendamos isso. O choro revela isso. O choro denota a condição de impotência frente a questões impossíveis. Qual é a questão impossível posta? Como eu posso ser salvo? Não dá para ser salvo. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo porque fez alguma coisa. Nós somos salvos pela graça, pelo amor dele, pela bondade dele. Alguém pode dizer, é salvo pela fé. Não, eu quero pontuar a salvação aqui como um favor de Deus sobre nós. E fé no sentido de nós confiarmos inteiramente nesse favor. É isso que as escrituras afirmam. Então, a única ação de um miserável é o choro. Encontra uma pessoa na rua muito miserável, dê para aquela pessoa um valor em dinheiro, ela vai ficar emocionada, ela vai chorar de emoção. Irmãos, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o que tem que acontecer dentro de nós? Quebrantamento. O que tem que acontecer dentro de nós? Choro, arrependimento. O choro revela o meu arrependimento, que eu de fato estou arrependido, que eu de fato me encontrei com a graça dele. O choro revela esse sentimento de humilhação diante do Senhor. A única ação de um miserável é o choro, e quem chora será consolado. Quem consolará? O Espírito Santo consolará você. Então, se você chora o seu pecado, você será consolado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Para que o abatido seja consolado, é preciso que habite com ele alguém que lhe arranque a miséria. Observe Isaías, capítulo 57, versículo 15, e Salmos 51, versículo 17. Isaías 57, 15, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, com aquele que chora.
para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor vai viver com aqueles que se humilham, com aqueles que se quebrantam, com aqueles que choram a sua miséria. Deus não tem compromisso com o altivo, Deus não tem compromisso com o orgulhoso, Deus não tem compromisso, mas com as pessoas que se quebram diante dele, louvado seja o nome do Senhor, ele tem compromisso. Lá o texto diz, bem-aventurado então os que choram, com contrito e abatido de espírito, eu habito, eu moro. O salmista pedia perdão a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem consolar os que choram? Os que choram seriam consolados por aquele que tem o reino dos céus. E quem é este? O Senhor, o nosso Deus. O Senhor, Deus, ele pode consolar. Agora nós, puxando aqui para o tempo da graça, nós vamos consolados agora por quem? Pelo Espírito Santo. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem sobre sua vida e você é tocado pela graça maravilhosa, você é tocado pelo amor dele. Irmãos, eu nunca vou me esquecer o dia que eu recebi Jesus como meu Salvador. Foi no mês de julho, eu não sei o dia, foi assim que eu completei 16 anos. Algo extraordinário veio sobre mim e veio um quebrantamento, veio algo como que moendo o meu coração, me quebrando, me moendo. Aleluia! Queridos, o choro da nossa conversão a Deus. Não é só chorar porque a gente vê a miséria de um filho, a miséria de um ente nosso, é chorar o nosso pecado, é chorar a nossa miséria, é chorar diante de Deus. Ele nos amou, essa graça maravilhosa de Deus. E aqui eu quero fazer algumas citações de Stott aos que choram. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou usar um pouquinho esse livro, porque esse livro ele é muito profundo. No parágrafo 4º, da página 30 desse livro, a gente vai encontrar a seguinte citação. Jesus chorou pelos pecados dos outros, pelas amargas consequências que trariam no juízo e na morte, e pela cidade impertinente, que não receberia. Nós também deveríamos chorar, mas pela maldade do mundo, com homens bíblicos. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, diz o salmista, porque os homens não guardam a tua lei. Então, nós temos que sermos pessoas aquebrantadas diante de Deus. E aqui, irmãos, eu vou fazer uma observação. Irmãos, eu sou pastora há 25 anos e o que eu tenho observado na minha dinâmica do pastorado? Eu tenho observado o seguinte, que muitas pessoas recebem Jesus e parece que não são tocadas. Não é que Deus não tocou, não há uma diferença na vida da pessoa. Parece que entrou num lugar qualquer, parece que fez uma coisa qualquer. Irmãos, nós estamos falando de uma salvação eterna, nós estamos falando de um perdão eterno, nós estamos falando da graça que foi derramada, e isso é maravilhoso. Então, faz parte da minha entrada no reino de Deus, eu chorar, eu me quebrantar. Se isso não tem acontecido, é bom que aconteça. É bom que de fato isso aconteça em minha vida. Agora, parágrafo 5º da página 30. Precisamos então notar que a vida cristã, de acordo com Jesus, não é só alegrias e riso. Há cristãos que parecem imaginar, especialmente se estão cheios do Espírito, que devem exibir um sorriso perpétuo no rosto e viver continuamente exuberantes e borbulhantes. Que atitude antibíblica? É necessário o choro.
É necessário. Felizes, Macários, os que choram. Felizes os que choram. Felizes os que se aquebrantam diante do Senhor. Irmãos, isso é algo muito importante. Na página 31, no parágrafo, eu marquei que não, onde que tá? Não chegaste a lamentar. Penso que não. Temo que cristãos evangélicos, exagerando a graça, às vezes do pecado por causa disso. Não existe suficiente tristeza por causa do pecado entre nós. Deveríamos experimentar a mais profunda tristeza segundo Deus, no arrependimento cristão, como aconteceu com o sensível missionário, que é citado aqui, eu não vou falar. Irmãos, precisamos experimentar a tristeza, o choro, o tratamento. Aí eu pergunto aqui a você, você tem chorado o seu pecado? Você tem se aquebrantado diante de Deus? Você tem se derramado diante dele? Lágrimas como essas são águas santas no altar de Deus. Precisamos então termos esse coração. Faz parte do glossário, faz parte do confessionário cristão, o meu aquebrantamento, o teu aquebrantamento. Lá na página 32, observe, eu vou ver aqui, parágrafo qual? Segundo, 32. Olha só, o objetivo grego prato significa, eu já estou em outro assunto. Então, é muito importante que nós sejamos aquebrantados de preciso me aquebrantar. E aqui eu encerro, já encaminhando para o outro ponto, que nós precisamos sermos pessoas mais tocadas por Deus, mais sensíveis à presença dele, especialmente no momento do arrependimento, no momento de um batismo, nos quebrar diante do Senhor, reconhecer que nós não somos nada. Irmãos, quando a possibilidade desse crente se desviar é quase zero. Esse crente, ele fica firme na presença de Deus. E isso precisa. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos mansos, para restaurar o coração, os contritos de coração, os quebrantados de coração, os que choram, os que são humilhados diante de Deus. Amém? Muito bem. Agora, observe o versículo de número 5. Felizes as pessoas humildes. Nessa versão aqui não está legal. Nós vamos pegar aqui na versão atualizada, que está melhor um pouquinho. Vamos lá. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E aí, essa questão da mansidão é algo assim muito relevante também para nós. É algo de nós estarmos aqui pensando se de fato isso acontece na minha vida. Eu mesma, essa área aqui já não é muito minha, apesar que eu tenho visto que eu tenho mudado muito, tenho passado com uma moeda boa de Jesus, mas precisa melhorar mais ainda, precisa mudar mais ainda. A mensagem de Jesus possivelmente formou um impasse na mente dos ouvintes. Moisés, o homem mais manso da terra, não conseguiu herdar a terra. Como herdar a terra se os ouvintes não se consideram maiores que Moisés? Ele era o homem, Moisés, muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3 diz isso. Se Moisés, considerado um dos homens mais mansos da terra, não conseguiu herdar a terra, qual a intenção de Jesus
mansos, porque estes herdariam a terra. Mas aí agora eu quero pensar o que é esses mansos, na perspectiva de Shed e na perspectiva de Stott. Então, o que é esse manso diante de Deus? O que é uma pessoa mansa? Manso significa que você não tem direito algum. É a consciência que você não tem direito. Quando Jesus escreveu isso, ele sabia que ele não tinha direito. Mas o texto está dizendo que os mansos herdariam a terra, teriam a herdade, a possessão da terra. Como é que então isso acontece? E aqui, Stott vai estar falando aqui sobre os mansos. E eu queria pegar o que ele fala. A palavra grega para mansos é patrou, significa gentil, humilde, atencioso, cortês, que exerce autocontrole. Sem essas qualidades seria impossível a vivência. Irmãos, o manso é uma pessoa que tem autocontrole nas suas emoções, preste atenção, ela tem autocontrole nas suas palavras, e a coisa que a gente mais precisa são pessoas com esse controle. Quantas pessoas se arrependeram de palavras que já disseram e não devia ter dito? Ele fala assim, eu não devia ter falado, mas eu já falei, e aí se arrepende, e aí fica aborrecido e etc. Muito sério isso. Então, é uma pessoa que tem autocontrole. E Jesus está falando assim, olha, os meus precisam ter autocontrole. E aí, como é que é esse exercício do autocontrole? Como é que eu vou, então, me posicionar como autocontrole? Mas está falando que essa pessoa, ela é gentil, humilde, atenciosa e cortês. É uma pessoa de uma educação, de uma polidez social fora de série. Eu vejo essa questão da mansidão, e sabe qual a cena que vem na minha cabeça, irmãos? De Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado. Cuspiram em Jesus, esbofetearam Jesus, colocaram um coroa de espinhos que doeu na cabeça de Jesus, fizeram quarentena de açoite em Jesus, zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus, e Jesus permaneceu manso. Outras palavras, Jesus permaneceu com autocontrole. E aí ele olha, se a gente olhar agora para Mateus, quando ele ensinou, ele estava aqui falando, olha, os mansos, os que têm autocontrole, vão herdar a terra. E ele venceu tudo na sua atitude diante de Deus. Irmãos, nós somos assim. Nós, ao longo da nossa caminhada cristã, temos revelado isso ou não? É algo da gente estar aqui pensando. É algo da gente estar aqui discutindo, ponderando no nosso coração. Pessoas mansas herdarão a terra. Era de se esperar o contrário. Então, as pessoas que têm mais tranquilidade, têm o autodomínio, elas têm mais capacidade de vencer. Eu chamaria isso aí de resiliência, né? A capacidade de resistir. Quem tem a capacidade de resiliência é o ferro. Você que pega o ferro, coloca ele no fogo em temperaturas altíssimas e você coloca, ele se molda a qualquer forma que você colocar. Isso é ter autocontrole. Irmãos, é assim conosco? Eu recebi Jesus, eu sou um grande marido, respeitoso com a minha esposa, amoroso com meus filhos, eu tenho autocontrole, sou gentil ou não? Tenho um estupim muito curto. É a coisa de nós estarmos pensando, porque aqui Jesus está falando do caráter do cristão, o caráter da nossa fé. E isso aqui vai revelar muitas coisas.
E nós precisamos, e não confunda gente mansa com gente calada não, hein? Opa, opa, opa. Não é porque você é calado que você é manso, não. Porque você vai saber a sua mansidão nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Isso é algo de nós estarmos aqui avaliando. Então, vou pegar aqui minhas anotações que eu tenho do Dr. Stott. Página 33, parágrafo 1º. Por exemplo, vamos aplicar este princípio à prática eclesiástica cotidiana. Sinto-me muito feliz ao recitar a confissão de pecados da igreja, chamando-me de miserável pecador. Não há problema algum, não me incomodo, mas se alguém vier a mim depois do culto e me chamar de miserável pecador, eu vou dar um soco no nariz dele. Eu estou no culto, ai Senhor, sou pecador, sou miserável, eu falando. Mas depois do culto, alguém me chamar de miserável pecador, é bem fácil eu agredir aquela pessoa. Isso é ser manso? Ou não precisa nem um soco, diz uma palavra. Aquilo ali já me aborrece profundamente. Já saio daquele ambiente ali querendo achar alguém. Irmãos, precisamos ser, estudando Stott agora à tarde, ele usou muito essa, Stott não, Dr. Russell Shedd, e ele usou muito essa palavra, precisamos ser transformados. Evangelho é transformação, evangelho é metamorfose, evangelho é mudança, evangelho tem que acontecer isso. Se isso não acontece, eu tenho que começar a buscar Deus, para que de fato isso venha acontecer. Porque se isso não acontece, isso não é evangelho. Olha o que eu vou dizer para você. Isso é religião. E a religião não salva ninguém. Mas Jesus salva. Para o louvor da sua glória. A mansidão é, em sua essência, a verdadeira visão que nós temos de nós mesmos, que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. O homem verdadeiramente manso é aquele que fica realmente pasmo ante o fato de que Deus e os homens poderem pensar dele tão bem quando pensam e de tratarem tão bem. Isso torna gentil, humilde, sensível em todos os seus relacionamentos. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós gostamos de pessoas assim. Ele é uma pessoa que tem acesso a todos. Essas pessoas mansas, segundo Jesus, herdarão a terra. E era de se esperar o contrário. Achamos que as pessoas mansas nada conseguem porque são ignoradas por todos, ou então tratadas com descortesia e desprezo. São os valentes e os arrogantes que vencem a luta pela existência. Os covardes serão derrotados. Até mesmo os filhos de Israel tiveram de lutar por sua herança. Embora o Senhor, seu Deus, lhe tenha dado a terra. Mas a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas é a mansidão. A gente não fala, irmãos. Você tem que saber esperar. Você tem que saber confiar. Você tem que esperar o tempo de Deus. Quem faz isso é uma pessoa mansa. Quem faz isso é uma pessoa que tem um equilíbrio dentro de si. Ela sabe esperar. E nessa espera, ela vai herdar tudo. Abra comigo, lá em Salmo 37. É um texto que eu estava vendo agora à tarde. Salmo 37, versículo 11. Olha que texto interessante. Salmo 37, 11. Diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Meu pai sempre foi uma pessoa muito paciente, muito estupim curto. Minha mãe era mais paciente. Ela está viva, ela é mais paciente que meu pai. E aí o que aconteceu? Meu pai morreu. E quem ficou? Minha mãe. Então tem a ver com temperança, tem a ver com equilíbrio, com
controle. E precisamos ter isso na nossa vida. Esse equilíbrio, esse autocontrole em nossa vida. Mas a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Nisso nós somos de Cristo, santos e humildes. Amém? E nós estaremos fazendo, não te indignes por causa dos malfeitores, mas os mansos herdarão a terra. Não tenhas afobação sobre os malfeitores, sobre as pessoas que nos cercam. E aí eu lanço uma questãozinha. Será, irmãos, que nós somos pessoas que temos autocontrole? Será que nós somos pessoas equilibradas? Será que nós somos pessoas temperantes? Pessoas que sabemos esperar? Ou como é o nosso comportamento? Aí Jesus está dizendo, o caráter do cristão, o ensino que ele dá na palavra, a verdade do seu evangelho, a sua graça derramada em nosso coração, deve ser gerador de todas essas coisas. Eu devo então buscar essas coisas dentro de mim. Amém? E aí eu tenho que pensar sobre isso. E na minha pesquisa, eu descobri o seguinte, que mansos, eles não têm direitos. E aí eu sou assistente social, e a coisa que a assistente social mais estuda é a questão dos direitos sociais, os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos previdenciários, os direitos civis. Nós estudamos muito a área do direito. Não na perspectiva do direito mesmo, mas como política. E é muito importante que nós compreendamos isso. Mas diante de Deus, é você abdicar. Não foi isso que Jesus fez? Ele não abriu mão. Ele não abriu mão do direito de ser Deus. Ele não abriu mão do direito de mandar anjos para protegê-lo. Ele não abriu mão. Ele não fez isso. Ele abdicou dos direitos. E nós devemos também, irmãos, irmos na mesma toada, irmos na mesma direção, irmos na mesma perspectiva, pensarmos acerca disso. E esse evangelho que eu estou aqui falando com vocês, não é um evangelho que agrada a muitas pessoas. As pessoas querem ouvir outro tipo de lógica. Mas eu lembro aqui a vocês que é esse evangelho de Jesus. É esse o evangelho que Jesus ensinou. Foi esse o ensino de Jesus. Na verdade, Mateus gasta 107 versículos falando do ensino de Jesus. E aí, lá em Lucas se repete também. Lucas gasta 47 versículos, se eu não me engano, para falar dos ensinos de Jesus. É bem menos. Mateus não, já se estende mais. Então, se Mateus, ele deu essa importância, por que então eu não devo dar essa importância? Porque eu não devo entender isso? É porque a igreja fez uma opção. E, na minha opinião, uma opção errada. Porque nós temos que aceitar a Bíblia como um todo. Eu não posso aceitar só partes que me agradem, só partes que massageiam meu ego. Tu és filha amada, ungida. Então, eu não gosto de ouvir isso, né? Mas fala assim, você tem que morrer o seu ego, você tem que morrer. Essa conversa não tá boa, tô gostando disso. Mas o evangelho é o evangelho da mudança. Mudança daquilo que é ruim em nós. Mudança daquilo que não agrada a Deus em nós. Mudança do caráter. Para que nós tenhamos o caráter do Senhor Jesus. Então eu não vou prosseguir, vou parar por aqui. E eu sinceramente espero que você tenha sido abençoada. Tenha sido abençoado pela palavra do Senhor. Eu tenho aqui muita coisa, mas eu acho que a citação de Dr. Stott, de Russell Shedd, desse outro autor, é muito relevante para nós, é muito pertinente para nós. Deixa eu só dar uma passada aqui de olhos. Abra lá em 1 Pedro 3:4, que diz assim: mas o homem coberto no coração, não incorruptível, traje de um espírito manso e quieto,
que é precioso diante de Deus. Para Deus, o que agrada a Deus não são joias, vestidos caros. Para Deus é o quê? Um espírito manso. Na outra versão fala espírito quebrantado, um espírito quieto, um espírito compungido. 2 Pedro 3,3 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra que habita para a justiça. Então, nós estaremos então diante do Senhor. Os mansos vão herdar a terra e nós seremos para o louvor da glória do nome do Senhor. Outro texto, Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a ser nova criatura, aceitando esse caráter de Deus. Então, bem-aventurado eu que reconheço que sou miserável, pecador, que choro o meu pecado, que me arrependo de fato, que sou manso, que tenho equilíbrio, autocontrole. Eu vou herdar as coisas que Deus separou para a minha vida. Essas são verdades que nós temos da palavra do Senhor. E são ensinos sublimes, irmãos, sublimes de Jesus. E nós devemos abraçá-los no nosso coração. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Deixa eu só interagir. João, me passa aqui para me interagir. Interagir aqui. Hoje o Diogo colocou um computador aqui, irmãos. Eu vou aqui acessar vocês. Aonde que eu ponho? Aqui. Então vamos lá, irmã Kelly. Um grande abraço à senhora. Vamos lá, quem não falei. John Michael. Um grande abraço para você, meu querido. Irmã Glória, minha amada. Um abraço para você e sua família. Irmã Andréia. Opa, Diogo, escapou. Botei. Irmã Andréia, que Deus abençoe você e sua casa. E Silas, que Deus abençoe sua vida, Silas, com toda sorte e bênção. Irmã Cristina, um grande abraço, Cris, te quero muito bem. Já cumprimentei. Célia, minha prima querida, um abração para ti. Manda notícias, manda uma mensagem, como é que você está de saúde. Muito bem. Irmã Marilene, que alegria, que Deus esteja sobre a senhora, sobre a sua casa. Meu primo Vicente Paula, em nome de Jesus. E a Jússi, minha querida Jússi, que Deus abençoe também. Os demais eu cumprimentei, todos. Então eu quero, nesse instante, encaminhar para o encerramento e eu quero agradecer você que esteve conosco nessa transmissão. Eu tive que dar uma corridinha, irmãos, porque minha sogra, desde ontem, adoeceu. Aí ela foi medicada, voltou para casa, o Diogo foi com ela. E infelizmente ela voltou de novo a adoecer. Ela veio aqui em casa porque não estava passando bem, o Diogo foi buscar ela lá embaixo. Ela mora aqui na mesma cidade que a gente, que quem mora longe, ela mora mais para baixo, lá perto da igreja. E aí o Diogo foi buscar ela, teve que passar aqui em casa porque ela tava, eu tentei falar com ela, ela nem respondia, não era, Diogo? Com tantas dores, irmãos, tanto mal-estar. E ela fez os exames, e nesses exames que ela fez, deu várias alterações e ela teve que ficar hospitalizada. Ela está hospitalizada no Hospital Maria Auxiliadora, aqui no Gama, pertinho de casa. O Diogo vai passar a noite com ela, mas mesmo assim, ele deixou a minha sogra lá e veio me apoiar na live, ó. Que grande marido que Deus me deu, hein? É bênção. E a gente quer, assim, dizer aos irmãos que orem pelo socorro, para que Deus esteja restaurando sua saúde, para que esse tempo de internação, a medicação venha fazer efeito, que Deus esteja restaurando completamente a sua vida. E que Deus abençoe a saída do Diogo, ele vai estar indo lá pro Gama, que tudo dê certo, vai estar dormindo com a mãe dele. Espero que ele não durma mais que a mãe. E aí tinha uma pessoa aqui que eu esqueci de saudar, foi a Flaviana. Flaviana, que o Senhor te abençoe com toda sorte e bênção. Então, nesse instante, nós estaremos orando ao Senhor. Domingo, às 18h30.
nós queremos convidar os irmãos para estarmos juntos no culto, lá pela igreja, e vai estar entre nós um casal muito amado. Eu já os convidei, eles vão estar conosco, o irmão Fernando e a irmã Lurdinha, vão estar se despedindo da igreja, porque eles estão mudando para Campina Grande, e vão estar indo se despedir lá nesse culto. Então, eu quero agradecer a todos e que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, de fato, conhecermos o Senhor, termos esse caráter e que esse ensino da palavra do Senhor possa avançar. Semana que vem a gente continua, tá bom? Curve sua cabeça, sua fronte e vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor Deus esteja abençoado. Pai, eu quero te agradecer pelo estudo da Tua Palavra. Quero te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão nos seus lares e que participaram desse momento conosco. Senhor, em nome de Jesus, que Tu, Senhor, forge em nossas vidas o verdadeiro caráter de Jesus. Que essas verdades do Senhor sejam impregnadas em nossa vida e possam viver práticas, Senhor Deus. Não só retóricas de um discurso, Senhor, mas práticas de vida. E que essas práticas possam fazer a diferença, onde quer que nós passamos. Eu peço-te, meu Deus, que Tu abençoes a vida dos Teus filhos. Se tem alguém, Senhor Deus, pedindo uma graça, a intervenção do Senhor, que o Senhor Deus esteja olhando para a vida de cada um. Vai, Senhor Deus, com Tuas mãos a favor dos Teus servos. Visita a cada um deles. Abençoa os seus lares, ó Senhor. E de modo especial, eu oro pela vida da minha sogra, Senhor. Eu oro para que Tu tenhas misericórdia dela. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor Deus tome suas emoções, sua vida, seu físico, Senhor Deus, e que Tu dês uma ordem a favor da socorro, e que Tu repreendas todo o mal, que Tu lhes dê equilíbrio, que a medicação que será ministrada pelo médico, Senhor Deus, naquele hospital, venha surtir o efeito, Senhor Deus, que é esperado, e que logo ela fique boa, Senhor Deus. Toma meu esposo que vai se dirigir, Senhor, para o Gama, ele ainda tem que descer lá embaixo para pegar as coisas. Toma, Senhor Deus, e que seja a mão do Senhor sobre a vida do Diogo. Ó Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu peço-te que Tu estejas indo de encontro às vidas que têm tombado ante esse vírus, Senhor Deus. Eu peço que Tu, Senhor Deus, esteja agindo de misericórdia, Pai, a favor das famílias que estão perdendo os seus entes. Que Tu abençoes os médicos, que Tu abençoes os enfermeiros, que Tu abençoes toda a equipe que tem trabalhado, Senhor Deus, diuturnamente a favor dessa situação. Pai, em nome de Jesus, eu também, Senhor Deus, do governador do Distrito Federal, o Ibanez, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, que Tu vá de encontro a ele. Hoje, quando eu soube que ele tinha feito essa cirurgia, Senhor Deus, emergencial, eu orei por ele. Que Tu tenhas misericórdia, Senhor Deus, do nosso governador. Que Tu restaure, Senhor Deus, que a sua permanência, a sua estada naquele hospital seja breve. Que Tu cuides da sua família, que Tu cuides do seu lar. Ele tem sido muito diligente, muito correto, Senhor Deus. E que o Senhor Deus esteja tendo misericórdia de todas as autoridades investidas, Senhor Deus, desse país, do judiciário, do executivo e do legislativo. Que Tu cuide de nossas vidas. Ó Senhor, muito obrigada. Nos dá uma noite abençoada, guardados por Ti. Eu Te dou a honra, a graça para sempre. Mas que o Senhor esteja sobre a vida de vocês, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor traga a sua alegria sobre a vida de cada um e que o caráter verdadeiro de Jesus esteja sobre nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma noite de bênção, de vitória, de alegria. Em nome de Jesus, meus irmãos.